Manhã de segunda, 6h47 da manhã. Ela tinha duas escolhas: embarcar naquele voo e desaparecer para sempre, ou confiar em um estranho com um segredo que poderia destruir um homem poderoso. O colar cervical dela escondia na verdade. O telefone dela guardava a evidência, e o CEO que a atacou estava a 15 metros observando. Então ela viu o uniforme, as medalhas, a postura dos irmãos de armas de seu pai. Ela tomou uma decisão. O pai dela ensinou a ela um gesto silencioso que desencadearia uma reação em cadeia que ninguém esperava. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e diga-nos de onde você está assistindo nos comentários. Aproveite a história. Ela não deveria estar viva. Manhã de segunda, portão 47 no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth. O terminal zumbia com a energia exausta de viajantes matinais. Empresários agarrando o café como tábuas de salvação. Famílias empurrando crianças sonolentas em direção à segurança. O zumbido constante de anúncios de partida ecoando pelos corredores. Pessoas moviam-se com propósito, destinos fixos em suas mentes, alheias à mulher em uniforme de enfermeira azul que parou de respirar no momento em que se sentou. O nome dela era Sabrina Mitchell, e cada célula em seu corpo gritava que ela havia cometido um erro terrível. O colar cervical branco destacava-se nitidamente contra sua pele pálida, espuma de grau médico que não conseguia esconder totalmente as sombras roxas rastejando acima do colarinho. Suas roupas de enfermeira estavam amassadas de uma noite sem dormir passada no chão de seu apartamento. Com muito medo de deitar na cama onde não podia ver a porta. Olheiras profundas marcavam o espaço sob seus olhos. Olhos que não haviam fechado por mais de 20 minutos de cada vez em 72 horas. As mãos dela agarravam o telefone com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado sem sangue, atualizando o mesmo e-mail repetidamente, procurando algum sinal de que a ameaça havia passado. Isso nunca aconteceu. Ela estava sentada ali por 11 minutos, observando a área do portão se encher de estranhos, procurando em cada rosto aquele de quem ela estava fugindo. Um homem de terno cinza passou e a respiração dela engasgou. Não ele. Um empresário riu em seu telefone por perto e a coluna dela ficou rígida. Nem ele. Ela estava presa em uma jaula de sua própria paranoia, incapaz de distinguir entre perigo e sombra anymore. Foi então que ela viu o almirante. Ele entrou pelo corredor oeste, movendo-se com o tipo de confiança tranquila que só vem de décadas de comando. Uniforme azul de gala da marinha, perfeitamente passado, o casaco adornado com fileiras de fitas que contavam histórias de serviço que ela só podia imaginar. Cabelos grisalhos, cortados curtos militarmente, ombros quadrados apesar do que deviam ser pelo menos 65 anos nessa terra. Ele se portava como um homem que passou a vida tomando decisões importantes, carregando o peso da vida de outras pessoas sem reclamar. Ele encontrou um assento 3 lugares depois dela, colocou uma pasta de couro gasta com a idade e abriu um jornal, o tipo de papel mesmo, não uma tela de telefone. Ela o observou com a visão periférica, tomando cuidado para não encarar. Havia algo na mandíbula dele, a autoridade silenciosa na maneira como ele virava as páginas que atingiu o vazio que a morte de seu pai havia esculpido 15 anos atrás. Ele se parece com o pai, ela pensou. Mesmos ombros, mesma força tranquila. O pai dela havia sido um Navy SEAL, um homem que se movia pelo mundo como água profunda, calmo na superfície, poderoso por baixo. Ele a ensinou que coragem não era a ausência de medo, mas a escolha que você fazia quando o medo era tudo o que você tinha. Ele a ensinou a permanecer firme quando tudo desabava. E ele a ensinou uma outra coisa, um pequeno gesto que ela nunca imaginou que precisaria. Um sinal manual que significava: preciso de ajuda, mas não consigo dizer em voz alta. Ela olhou para o almirante e sentiu algo se abrir em seu peito. Não exatamente esperança, mas talvez uma possibilidade.
Mas para entender por que ela estava prestes a arriscar tudo em um estranho, precisamos voltar 3 semanas para a noite em que ela descobriu que seu hospital estava escondendo algo muito mais sombrio do que erros médicos. O pai dela a ensinou que a coragem não é barulhenta. É a escolha silenciosa que você faz quando ninguém está olhando. Capitão-Tenente James Mitchell, Navy SEAL Team 3, 23 anos de serviço. Um homem que podia desaparecer nas sombras e mover-se por território inimigo como fumaça, mas que cantava desafinado na cozinha todo domingo de manhã, enquanto fazia panquecas. Ele nunca falava sobre as missões, nunca usava seu uniforme a menos que fosse necessário. Nunca precisou que o mundo soubesse o que ele havia feito. Heroísmo, ele disse a ela uma vez, não era sobre glória. Era sobre aparecer quando importava, fazer o que precisava ser feito e ir para casa para as pessoas que você amava. Sabrina tinha 17 anos quando ele a ensinou o sinal. Eles estavam no quintal da casa da base deles em Virginia Beach em uma noite de fim de verão. Vagalumes apenas começando a piscar no crepúsculo. Ele a estava ensinando autodefesa. Coisas básicas, ele disse. Coisas que toda mulher deveria saber. Mas então ele parou, ficou quieto, e daquele jeito que ele fazia quando algo sério precisava ser dito. Sabrina, me escute, ele havia dito, agachando-se para que ficassem no mesmo nível dos olhos, embora ela estivesse quase adulta. Pode chegar um momento em que você esteja em perigo e não consiga falar. Talvez alguém esteja ouvindo. Talvez eles te ameaçaram. Talvez você esteja tão assustada que as palavras não saiam. Ele pegou a mão dela então, posicionando os dedos dela de uma maneira específica. Sutil, deliberado, nada que chamaria a atenção de longe, mas inconfundível se você soubesse o que procurar. Se você estiver nessa situação e vir alguém como eu, militar, da lei, alguém que foi treinado, você faz este sinal. Somente pessoas como eu saberão o que significa. Significa que preciso de ajuda, mas não consigo dizer em voz alta. Você entende? Ela assentiu, praticando o gesto até que ele estivesse satisfeito. Então ele a puxou para um abraço que cheirava a Old Spice e grama de verão e segurança. Espero que você nunca precise disso, ele sussurrou em seu cabelo. Mas se precisar, preciso saber que você vai usá-lo. Prometa-me, ela prometeu. 2 anos depois, ela estava em seu 2º ano de escola de enfermagem, quando o capelão veio ao quarto do dormitório dela. Acidente de treinamento. Eles disseram que o helicóptero caiu durante um exercício noturno na costa da Carolina do Norte. Ele permaneceu nos controles o tempo suficiente para sua equipe pular. Caiu com o pássaro, salvou 7 homens, morreu fazendo o que sempre havia feito, colocando os outros em primeiro lugar. Ela ficou em seu funeral com seu uniforme de enfermagem da escola, porque não tinha nada preto que servisse mais. Rodeada por homens em uniformes de gala que ela não conhecia. Ouvindo-os contar histórias sobre uma versão de seu pai que ela só havia vislumbrado em pedaços. Um herói eles o chamavam, um guerreiro, um irmão, mas para ela ele era apenas pai. O homem que a ensinou que salvar vidas não exigia discursos ou medalhas. Exigia aparecer, manter a calma e fazer o trabalho que ninguém mais queria fazer. Ela se tornou enfermeira para honrar isso. Ele havia salvado vidas em silêncio em lugares cujos nomes ainda eram classificados. Ela queria fazer o mesmo, apenas nos corredores de hospitais em vez de zonas de guerra. Ela guardou aquele sinal em seu coração como uma promessa. Ela nunca imaginou que precisaria dele contra alguém vestindo um terno em vez de camuflagem. Se você já perdeu alguém que a ensinou a ser corajosa, aperte aquele botão de inscrição. Esta história é para pessoas que entendem esse tipo de legado. Por 3 anos, ela acreditou que estava fazendo a diferença. Então ela passou pelo escritório do CEO às 23 horas em uma terça-feira. O Hospital Memorial Grace ficava no lado leste de Fort Worth como uma promessa cumprida. 8 andares de vidro e tijolo,
Fundado em 1947 por uma coalizão de igrejas que acreditavam que a saúde era uma obrigação moral, não uma oportunidade de negócio. O lobby ainda tinha o vitral original representando o bom samaritano. E todo dezembro, a equipe decorava uma árvore de 6 metros no átrio que os pacientes podiam ver de suas janelas. Era o tipo de lugar onde os médicos conheciam os netos de seus pacientes pelo nome, onde as enfermeiras traziam sopa caseira quando alguém estava com dificuldades, onde a declaração de missão esculpida na pedra angular não era apenas palavras. Servir com excelência, compaixão e integridade. Sabrina amou trabalhar lá desde seu primeiro turno. Ela era boa em seu trabalho, o tipo de boa que não precisava ser anunciada. Pacientes pediam por ela pelo nome. Famílias a abraçavam nos corredores, agradecendo por sentar com o pai moribundo deles quando eles não conseguiam chegar a tempo, por defender com os médicos quando os medicamentos para a dor não estavam funcionando, por lembrar que a Sra. Shonine no 412 tinha pavor de agulhas e precisava que segurassem a mão dela durante cada coleta de sangue. Seus colegas de trabalho a respeitavam. Os médicos assistentes confiavam em seu julgamento clínico. Ela havia sido nomeada para o Prêmio Daisy 2 vezes, aquele reconhecimento que enfermeiras dão umas às outras quando alguém vai além. Ela não estava apenas fazendo um trabalho. Ela estava honrando a memória de seu pai a cada turno, cada paciente, cada momento tranquilo de competência que salvava uma vida ou aliviava o sofrimento. O próprio hospital parecia uma extensão dessa missão. O Memorial Grace tinha uma reputação, bons resultados, baixas taxas de infecção, um centro de trauma nível 2 que atendia 3 condados. Quando as notícias locais faziam reportagens sobre excelência em saúde, eles filmavam na unidade cardíaca do Memorial Grace. Quando estudantes de medicina classificavam suas preferências de residência, o Memorial Grace estava sempre entre os 5 primeiros. O conselho de diretores era composto por líderes comunitários, médicos aposentados, pastores e empresários que realmente pareciam se importar com o legado da instituição. E então havia Richard Hendricks, o CEO. Ele havia chegado 18 meses antes, recrutado de um grande sistema hospitalar em Chicago com promessas de modernização e sustentabilidade financeira. Meio dos 50 anos, cabelos grisalhos, ternos caros que de alguma forma faziam todo mundo parecer amarrotado em comparação. Ele tinha o tipo de carisma que preenchia salas de reuniões, confiante, articulado, o tipo de homem que podia citar tanto as escrituras quanto os lucros trimestrais na mesma frase. Nas reuniões de cidade, ele falava sobre excelência no atendimento ao paciente e administração da confiança da comunidade. Enfermeiros gostavam dele porque ele lembrava nomes. Médicos o respeitavam porque ele supostamente havia sido paramédico antes de obter seu MBA. Então ele entendia o lado clínico. Sabrina o encontrou 2 vezes. Uma vez durante a orientação, quando ele apertou a mão dela e disse algo sobre estar feliz em ter profissionais dedicados como ela na equipe. Uma vez em um elevador, quando ele perguntou sobre o broche de retrato da Marinha de seu pai, em seu casaco de uniforme, e agradeceu-lhe pelo serviço. Ele parecia bem, normal, talvez um pouco polido demais, mas isso era território de CEO. A primeira rachadura apareceu em uma terça-feira à noite no final de setembro. Sabrina estava cobrindo um turno duplo. O filho de sua colega de trabalho estava doente e a unidade estava com falta de pessoal. Por volta das 23 horas, depois que os medicamentos foram distribuídos e a maioria dos pacientes estava acomodada, ela se dirigiu à ala administrativa para deixar alguns papéis que precisavam da assinatura da enfermeira-chefe. Os corredores estavam silenciosos, as luzes fluorescentes zumbiam naquela frequência particular que marcava o vazio noturno do hospital. Ela estava passando pelo escritório de Richard Hendrick quando ouviu a voz dele, nítida e fria de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. Eu não me importo com o que dizem os critérios de alta deles,
Precisamos de leitos liberados até sexta-feira. Eu não me importo como. Essa frase a parou completamente, mas não era nada comparado ao que ela encontraria nos arquivos que não deveria ver. O e-mail era destinado a outra pessoa. Mas uma vez que ela o leu, não havia como voltar atrás. Sabrina ficou paralisada fora daquela porta do escritório por o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 segundos. A voz lá dentro havia silenciado. Ou Rix havia terminado a ligação ou baixado a voz o suficiente para que ela não pudesse ouvir através da madeira pesada. O coração dela martelava contra as costelas. Ela disse a si mesma que tinha ouvido errado, que havia um contexto que ela estava perdendo, que CEOs falavam sobre gerenciamento de leitos o tempo todo, e isso não significava nada sinistro. Ela continuou andando, deixou seus papéis, voltou para sua unidade, mas a frase não a deixava em paz. Precisamos de leitos liberados até sexta-feira. Eu não me importo como. 3 dias depois, ela estava cobrindo outro turno noturno quando uma das enfermeiras-chefe pediu a ela para pegar um arquivo de paciente no escritório administrativo. Algo sobre pré-autorização de seguro que precisava de uma assinatura. O escritório estava vazio, deserto após o horário comercial. Apenas o brilho das telas de computador deixadas em modo de espera e o zumbido do sistema HVAC empurrando ar reciclado pelas saídas de ar. Sabrina fez login no terminal compartilhado, usando as credenciais da enfermeira-chefe que lhe haviam sido dadas. Ela estava procurando o arquivo Ramírez, liberação pré-operatória para um procedimento cardíaco. Ela digitou o nome na barra de pesquisa. O arquivo errado abriu. Uma cadeia de e-mails marcada como urgente. Linha de assunto. Gerenciamento de capacidade do T3, ação necessária. Ela deveria ter fechado imediatamente. Deveria ter encontrado o arquivo certo e ido embora. Mas seus olhos captaram um nome que ela reconheceu. Margaret Shun, a paciente do quarto 412 que tinha pavor de agulhas. A avó de 72 anos se recuperando de um AVC. E ao lado do nome dela em linguagem administrativa fria, alta, aprovada, apesar da recomendação de fisioterapia para uma semana adicional de reabilitação hospitalar. Preocupações familiares anuladas por diretiva de RH. RH Richard Hendricks. As mãos de Sabrina começaram a tremer enquanto ela rolava. Havia mais nomes, dezenas deles. Pacientes com alta antes do aconselhável medicamente, contra as recomendações dos médicos assistentes, contra os protestos de gerentes de caso e fisioterapeutas. E em tudo isso estavam e-mails de HRIs, educados, mas inconfundíveis em sua diretriz. Precisamos melhorar nossas métricas de produtividade. As taxas de reembolso do seguro tornam estadias prolongadas financeiramente insustentáveis. Espero que os chefes de departamento priorizem a sustentabilidade institucional. E então, enterrado mais fundo na discussão, algo que a fez sentir um nó no estômago, registros de medicação, carimbos de data e hora que não correspondiam à documentação de enfermagem que ela mesma havia arquivado. Uma paciente que havia recebido morfina às 2h da manhã, de acordo com suas anotações. Mas o registro oficial agora mostrava 4h da manhã. 2 horas depois, 2 horas durante as quais um erro de medicação havia ocorrido. 2 horas que haviam sido apagadas e reescritas. Ela clicou em outro link. Outro arquivo, outro paciente. Este havia morrido. Sepse de uma infecção pós-cirúrgica que deveria ter sido detectada mais cedo, mas não foi porque ele havia recebido alta 3 dias antes do previsto. A família havia ameaçado processar. O caso havia sido resolvido silenciosamente. O médico assistente que havia se oposto à alta precoce havia deixado o Memorial Grace 2 meses depois. Nenhuma razão dada em sua carta de demissão. Sabrina continuou a cavar, sua respiração mais rápida, suas mãos suadas no mouse.
Relatórios de incidentes que haviam sido arquivados e então misteriosamente desapareceram do sistema. Queixas da equipe sobre pressão para cortar custos, apressar procedimentos, priorizar a rotatividade de leitos em detrimento da segurança do paciente. E entrelaçadas em tudo, sutis e aterrorizantes, estavam as ameaças. Sua carreira aqui termina se isso se tornar público. Confio na sua lealdade a esta instituição. Lembre-se de que sua licença médica exige que você haja no melhor interesse do hospital. Ela encontrou 37 incidentes separados. 37 pacientes cujo atendimento havia sido comprometido, 4 haviam morrido, dezenas de membros da equipe que haviam sido intimidados ao silêncio. Ela imprimiu tudo, 37 páginas de evidências, e cometeu o maior erro de sua vida. Ela o confrontou diretamente. Se você acredita que denunciantes merecem proteção, comente: eu defendo a verdade. Porque o que aconteceu a seguir prova o quão perigosa a honestidade pode ser. Sexta-feira à noite, 21h47, garagem de estacionamento vazia. Apenas ela, ele e a verdade entre eles. Sabrina passou 2 dias criando coragem. 2 dias revisando as evidências, fazendo cópias, ensaiando o que diria. Ela considerou ir ao conselho médico primeiro, ou à polícia, ou a um advogado. Mas algo no treinamento de seu pai a disse para tentar a abordagem direta primeiro. Dar a ele uma chance de fazer a coisa certa, de consertar isso antes que se tornasse um escândalo público. Talvez ele não soubesse o quão ruim havia ficado. Talvez ele a agradeceria por levar isso à atenção dele. Ela era tão ingênua. Ela enviou um e-mail a ele na tarde de quinta-feira. Profissional e cuidadoso. Sr. Hicks, descobri algumas discrepâncias na documentação que exigem sua atenção imediata. Podemos nos encontrar em particular para discutir? Ele respondeu em 10 minutos. Claro, Sabrina. Amanhã à noite, 21h45. Meu carro no nível de estacionamento executivo. Menos interrupções lá. A garagem de estacionamento estava quase vazia quando ela chegou. Apenas alguns veículos pertencentes à equipe do turno da noite espalhados pela extensão de concreto. Luzes fluorescentes piscavam acima, lançando poças amareladas doentias que não alcançavam as sombras. Seus passos ecoavam muito alto enquanto ela caminhava em direção ao Mercedes dele. A pasta de evidências impressas apertada contra o peito dela como um escudo. Ele estava encostado na porta do lado do motorista, ainda de terno, mas com a gravata afrouxada, parecendo mais relaxado do que ela jamais o vira. Ele sorriu quando a viu se aproximar. Quente, paternal, o mesmo sorriso que ele usava nas reuniões da prefeitura. Sabrina, obrigado por ser discreta sobre isso. Venha, vamos conversar. Ela parou a 1,8 metros de distância, mantendo a distância. Seu pulso martelava em seus ouvidos. Sr. Harris, encontrei evidências de violações sistemáticas do cuidado ao paciente, altas precoces contra aconselhamento médico, registros de medicação alterados, intimidação da equipe. Pessoas morreram por causa de decisões tomadas em seu escritório. O sorriso não vacilou. Essa é uma acusação séria. Não é uma acusação, é documentação. Ela levantou a pasta. Estou levando isso ao conselho. Pessoas morreram por causa de suas decisões. Foi então que o rosto dele mudou. Não dramaticamente, apenas uma mudança sutil, como uma máscara deslizando meia polegada. O calor sumiu dos olhos dele e deixou algo frio e calculista em seu lugar. Sabrina, eu acho que você está exausta, ele disse. A voz dele ainda calma, mas com uma ponta agora, afiada como aço cirúrgico. Você tem trabalhado duplos, lidado com pacientes difíceis, carregando o luto pelo seu pai. Enfermeiras desabam sob pressão o tempo todo. Não há nada para se envergonhar. Não se atreva. Você está vendo padrões que não existem, fazendo conexões que não existem. Honestamente, estou preocupado com seu estado mental. Ele se afastou do carro, dando um passo em direção a ela. Por que você não me dá esses papéis?
Tire algumas semanas de licença médica e nós providenciaremos a ajuda que você precisa. O aperto de Sabrina na pasta aumentou. Não vou te dar nada e não estou doente. Sabrina, outro passo mais perto. A voz dele baixou, íntima e ameaçadora ao mesmo tempo. Você não entende o que está fazendo. Este hospital serve milhares de pessoas. Sua pequena cruzada pode destruir uma instituição que tem servido esta comunidade por 75 anos. É isso realmente o que você quer? O que eu quero é que você pare de matar pacientes. Ele se moveu rápido, mais rápido do que um homem da idade dele deveria se mover. A mão dele disparou e pegou a pasta, puxando com força. Sabrina segurou, tropeçando para frente. E por 3 segundos, eles lutaram por 37 páginas de evidências como crianças brigando por um brinquedo. Então ele a empurrou, não um empurrão violento com as 2 mãos que a fez voar para trás contra o pilar de concreto atrás dela. A coluna dela bateu primeiro, então a cabeça dela estalou para trás contra a pedra implacável. O mundo explodiu em luz branca e silêncio estrondoso. Ela se sentiu deslizar para baixo, o pescoço dela gritando enquanto músculos e ligamentos se esticavam e rasgavam, a pasta espalhando páginas pelo concreto manchado de óleo. Ela estava no chão quando as mãos dele encontraram a garganta dela. Não apertando, não exatamente, apenas descansando ali, os polegares pressionando sua traqueia com pressão suficiente para deixar claro o seu ponto. O rosto dele estava perto do dela agora, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de café em sua respiração, ver as linhas finas ao redor dos olhos dele. Você nunca mais trabalhará na área da saúde. Ele sussurrou calmamente, como se estivesse discutindo o tempo. Eu vou garantir isso. E acidentes acontecem com pessoas que não conseguem manter a boca fechada. Você me entende, Sabrina? Acidentes acontecem o tempo todo. Então ele se foi, levantando-se, limpando suas calças, recolhendo as páginas espalhadas com eficiência metódica. Ela tentou se mover, tentou falar, mas seu pescoço não cooperava, e sua visão estava turva com pontos escuros. Ela ouviu a porta do carro dele fechar, ouviu o motor ligar, ouviu ele ir embora. Ela acordou em seu apartamento 12 horas depois, o pescoço gritando de dor, o telefone inundado de mensagens, mas eles não estavam perguntando se ela estava bem. Eles estavam avisando para ela ficar quieta porque ele já havia se adiantado à história. Na manhã de segunda-feira, ela era o problema. A máquina de relações públicas do hospital agiu rápido. Ao nascer do sol, ela era a vilã. Sabrina acordou no chão de seu apartamento no sábado à tarde, ainda usando suas roupas de enfermeira da noite anterior, seu telefone zumbindo incessantemente ao lado de sua cabeça. Por um momento, ela não conseguia se lembrar por que seu pescoço parecia vidro quebrado, por que seu apartamento ainda estava escuro com as cortinas fechadas, por que ela estava no chão em vez de na cama. Então tudo voltou à tona. A garagem, as mãos dele em sua garganta, as páginas espalhadas pelo concreto. Ela pegou o telefone. 43 chamadas perdidas, 67 mensagens de texto, 89 e-mails. A primeira mensagem de texto era de Jennifer, a enfermeira-chefe com quem ela havia trabalhado por 2 anos. Sabrina, não sei o que está acontecendo, mas, por favor, não me contate mais. A segunda era de Marcos, o terapeuta respiratório que sempre guardava um lugar para ela na sala de descanso. Não posso me envolver no que quer que seja isso. Tenho filhos. A terceira era da Dora Patterson, a médica assistente que uma vez a chamou de a melhor enfermeira do andar. Por favor, procure ajuda. Estamos todos preocupados com você. Ela rolou os e-mails com as mãos trêmulas, seu pescoço latejando a cada movimento. Havia uma notificação oficial do Departamento de Recursos Humanos. Funcionária suspensa, aguardando investigação sobre sérias alegações de má conduta e violações profissionais. Você não deve entrar na propriedade do hospital
ou contatar qualquer membro da equipe até novo aviso. Havia uma mensagem do departamento jurídico do hospital. Estamos preparados para buscar todos os recursos disponíveis, incluindo ações por difamação, caso você faça qualquer declaração pública que prejudique a reputação do Hospital Memorial Grace. E então havia os rumores se espalhando como uma infecção por cada mensagem de texto, cada e-mail encaminhado, cada conversa sussurrada que ela não deveria ver. Alguém havia iniciado uma história de que ela havia sido pega roubando narcóticos do carrinho de medicação. Outro rumor alegava que ela estava tendo um relacionamento inapropriado com o marido de um paciente. Um terceiro sugeria que ela estava cometendo erros de medicação há meses e estava tentando culpar o hospital para encobrir sua própria incompetência. O mais cruel sussurrava que ela era mentalmente instável, que o luto pela morte de seu pai finalmente havia quebrado algo em sua mente, que ela estava criando conspirações onde não existiam. Na manhã de segunda-feira, o hospital havia emitido uma declaração oficial. O Hospital Memorial Grace leva todas as alegações a sério e mantém os mais altos padrões de atendimento ao paciente e conduta ética. Também temos a responsabilidade de proteger nossa equipe dedicada e a instituição de falsas alegações que danificam reputações e minam a confiança pública. A funcionária em questão foi colocada em licença administrativa enquanto conduzimos uma investigação completa. A declaração não a nomeava. Não precisava. Todos sabiam. Sabrina sentou em seu apartamento usando o colar cervical que o médico da emergência havia lhe dado. Aquele que ela teve que pagar do próprio bolso porque estava com muito medo de usar seu seguro Memorial Grace, cercada pelas evidências que havia impresso. 37 páginas que agora pareciam impossivelmente frágeis. O que o papel importava contra uma instituição com advogados e equipes de relações públicas e 75 anos de confiança da comunidade? Seu telefone tocou, um número que ela não reconhecia. Ela quase não atendeu, mas uma parte desesperada dela esperava que fosse alguém ligando para ajudar. Senhora Mitchell, aqui é Catherine Brennan, do Hendricks Legal Group. Estou ligando para informá-la que se você fizer qualquer declaração pública a respeito do Sr. Hendricks ou do Memorial Grace Hospital, você será notificada de um processo por difamação buscando danos em excesso de $2 milhões. Além disso, estaremos registrando queixas junto ao Conselho de Enfermagem do Texas, alegando má conduta profissional. Confio que você entende a gravidade de sua situação. Alguma pergunta? A voz de Sabrina saiu como um sussurro. Ele me atacou. Não é isso que as imagens de segurança mostram, senhorita Mitchell. O Sr. Hendricks tem documentação de que você iniciou o contato físico, que ele estava se defendendo, que seus ferimentos foram auto-infligidos durante o que parece ter sido uma crise de saúde mental. Meu conselho: procure tratamento psiquiátrico, aceite o generoso pacote de rescisão que o hospital está preparado para oferecer e siga em frente com sua vida. Quietamente, a linha ficou muda. Sabrina sentou no silêncio de seu apartamento, olhando para a foto de seu pai na estante, ele de uniforme de gala. Ela aos 17 anos, ambos sorrindo como se o mundo fizesse sentido. Pai, o que eu faço? Ela sussurrou para o quarto vazio. Você me ensinou a lutar, mas estou completamente sozinha. Ela tinha duas escolhas: fugir e reconstruir em algum lugar onde ele nunca a encontraria, ou lutar e arriscar perder tudo, incluindo sua vida. A maioria das pessoas fugiria. Ela quase o fez. Se você já foi punido por fazer a coisa certa, aperte aquele botão de curtir, porque valentões como este contam com o silêncio. Não dê a eles esse poder. Domingo à noite, ela comprou uma passagem só de ida. O destino não importava. A distância, sim. Sabrina havia passado o dia em uma névoa de dor, medicação e desespero. Seu apartamento ficando menor a cada hora, as paredes apertando até que ela não conseguisse respirar. A ameaça do advogado tocava em repetição em sua mente.
US$ 2 milhões, licença de enfermagem revogada, avaliação psiquiátrica, filmagens de segurança que de alguma forma a mostravam atacando-o em vez do contrário. Ele havia pensado em tudo. Ele havia se preparado para isso, e ela havia caído direto nisso, como uma criança brincando de um jogo que não entendia. À noite, o instinto de sobrevivência que seu pai havia treinado nela finalmente se manifestou. Ela não podia lutar contra ele em Fort Worth, mas podia fugir, se reagrupar, encontrar ajuda em algum lugar onde ele não pudesse alcançá-la. Ela podia denunciar de qualquer lugar. Ela só precisava se afastar dele primeiro. Ela abriu seu laptop, as mãos ainda tremendo, o pescoço ainda gritando, e procurou voos. Algo longe, algo rápido. Seattle parecia bom. Canto oposto do país, cidade grande onde ela poderia desaparecer. Empregos de enfermagem disponíveis. Ela reservou o primeiro voo na manhã de segunda-feira. 7h15 da manhã, sem escalas. Assento 23A. Só de ida, $643 cobrados em um cartão de crédito que estava quase no limite. Então ela começou a fazer as malas. Uma sacola de viagem, verde-oliva, a antiga de seu pai da marinha, 3 dias de roupas, produtos de higiene pessoal, o colar cervical que ela teria que usar por mais uma semana. Sua licença de enfermagem e certificações, ela precisaria delas para trabalhar novamente em outro lugar. A foto de seu pai, aquela da cerimônia de sua promoção, ainda em sua moldura porque ela não suportava deixá-la para trás. E a evidência, as páginas impressas, agora organizadas em uma pasta marcada com datas e nomes de pacientes. O drive USB com cópias digitais de tudo o que ela pendurava no pescoço em uma corrente de prata, geralmente reservada para as dog tags de seu pai. Ela excluiu suas contas de mídia social, não desativou, excluiu, as incendiou para que ele não pudesse rastrear seus movimentos, não pudesse monitorar seus contatos. Ela encerrou seus serviços de streaming, suas assinaturas, qualquer coisa com uma pegada digital. Ela escreveu uma carta de despedida para Jennifer e Marcos e Dr. Ware Patterson, tentando explicar, tentando fazê-los entender que ela não era louca, que ela só queria ajudar. Mas na metade do segundo parágrafo, ela percebeu que eles não acreditariam nela, não arriscariam suas carreiras para ouvir. Então ela deletou o rascunho e nunca mais o escreveu. Às 4h30 da manhã de segunda-feira, ela chamou um táxi. Não podia arriscar seu próprio carro. Ele provavelmente tinha alguém observando-o. Ela esperou na escuridão de seu apartamento, com todas as luzes apagadas, até ver faróis entrarem no estacionamento, então pegou sua mala e correu. O aeroporto estava apenas acordando quando ela chegou. Filas de segurança ainda curtas, cafeterias apenas abrindo, aquela estranha energia crepuscular de pessoas presas entre o sono e a viagem. Sabrina se moveu por tudo isso em um torpor de hipervigilância, observando cada rosto, examinando cada multidão, esperando que alguém a reconhecesse, a parasse, para dizer a ela que ela não tinha permissão para partir. Seu colar cervical chamava olhares, mas nenhuma pergunta. Apenas mais uma viajante ferida. Apenas mais uma pessoa fugindo de algo. Ela passou pela segurança, encontrou seu portão, sentou-se de costas para a parede para poder observar a entrada. 45 minutos até o embarque, ela estaria em Seattle no almoço. Ela encontraria um hotel, encontraria um advogado, encontraria alguém que acreditasse nela. Isso não tinha acabado. Estava apenas começando em outro lugar. E então ela ouviu Richard Riss, a 45 metros de distância, caminhando em direção ao balcão do portão com uma mala de mão e um cartão de embarque na mão. O portão dela, o voo dela, assentos em primeira classe, provavelmente, mas o mesmo tubo de metal voando em direção a Seattle a 35 mil pés. Ele não estava a perseguindo. Ele já estava lá, o que significava uma de 3 coisas.
Coincidência, vigilância ou algo muito pior. Ela não podia correr, ela não podia embarcar e ela não conseguia parar de tremer. Sabrina sentou congelada em seu assento, a sacola de viagem apertada em seu colo como um colete salva-vidas, observando Richard Hendricks se mover pela área do portão com a confiança fácil de um homem que possuía todo o espaço em que entrava. Ele estava ao telefone rindo de algo que a pessoa do outro lado disse, gesticulando com a mão livre daquela forma animada que homens de sucesso fazem quando estão fechando negócios ou compartilhando piadas. Para qualquer um que observasse, ele parecia exatamente o que deveria ser, um respeitado executivo de hospital em uma viagem de negócios. Charmoso e competente e totalmente inofensivo. Mas Sabrina sabia melhor. Ela sabia como aquelas mãos se sentiam em sua garganta. Ela sabia como aquela voz soava quando o charme caía e a verdade aparecia. E ela sabia com uma certeza que a fazia revirar o estômago, que a presença dele neste voo não era coincidência. A mente dela corria pelas possibilidades. Talvez ele tivesse hackeado o e-mail dela, visto a confirmação do voo. Talvez ele tivesse pedido um favor a alguém na TI que ainda tinha acesso às contas dela. Talvez ele simplesmente tivesse adivinhado. Seattle era a escolha óbvia, longe o suficiente para parecer uma fuga, grande o suficiente para desaparecer. Ou talvez, e este era o pensamento que a fazia prender a respiração, talvez ele soubesse que ela fugiria antes que ela mesma soubesse. Talvez ele estivesse 3 passos à frente o tempo todo, orquestrando as escolhas dela como um mestre de xadrez, movendo peças em um tabuleiro que ela nem conseguia ver. Se eu embarcar, ela pensou, estou presa a 9.000 metros de altitude com ele. 6 horas em um tubo pressurizado sem para onde correr, sem testemunhas que acreditassem em mim, sem ajuda vindo se algo desse errado. Ele poderia sentar atrás de mim, ao meu lado, perto o suficiente para sussurrar ameaças que só eu posso ouvir. Ele poderia me seguir para fora do avião em Seattle, me seguir para qualquer hotel que eu reservasse, me encurralar em outra garagem, onde desta vez não haveria câmeras de segurança e ninguém vindo verificar. Mas se eu não embarcar, ele saberá que o vi. Ele saberá que estou ciente dele. E então o quê? Mudar de voo? Ele poderia dirigir em vez disso. Ele me encontraria na estrada, ficaria em Fort Worth. Ela não tinha apartamento para voltar. Ela já havia avisado o proprietário, queimado aquela ponte junto com todas as outras. Ela tinha $700 restantes em sua conta corrente, sem emprego, sem amigos que arriscariam ajudá-la. Uma ameaça ilegal que poderia destruir o pouco que restava de sua vida. A área do portão estava lotando agora. Famílias com crianças pequenas demarcando o território perto das janelas. Viajantes de negócios digitando urgentemente em laptops. Casais de idosos de mãos dadas, confortáveis no silêncio de décadas juntos. Pessoas normais em viagens normais, nenhuma delas sabendo que estavam compartilhando espaço com um predador e sua presa. Foi então que o almirante entrou. Ele entrou pelo corredor oeste com uma presença que não exigia atenção, mas a comandava de qualquer forma. O tipo de autoridade que vinha de anos de liderar pessoas através de situações onde erros significavam a morte. Uniforme azul de gala da Marinha. Perfeitamente mantido. O casaco carregando fitas que contavam histórias que o pai de Sabrina teria reconhecido, cabelo prateado, ombros que não haviam curvado apesar do que deviam ser pelo menos 6 décadas de gravidade. Ele se moveu pela multidão com a eficiência de alguém que passou a vida em aeroportos, encontrou o portão 47, examinou a área de assentos com olhos que nada perdiam e então ele sentou-se a 2 assentos dela, perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes em seu uniforme, o anel de casamento em sua mão esquerda, a pasta de couro gasta que claramente havia viajado pelo mundo. Perto o suficiente para que, quando ele abriu seu jornal, ela captasse o leve cheiro de Old Spice,
O mesmo pós-barba que seu pai havia usado todos os dias de sua infância. A memória a atingiu como um golpe físico. Seu pai, de uniforme de gala em sua formatura do ensino médio, em pé, reto e orgulhoso, apesar do calor do Texas. Seu pai a ensinando o sinal manual no quintal deles, paciente e sério e absolutamente certo de que ela nunca precisaria. A voz de seu pai em sua cabeça agora tão clara, como se ele estivesse sentado ao lado dela. Coragem não é nunca ter medo, querida. Coragem é pedir ajuda quando você precisa. Ela olhou para o almirante, olhou para Richard Hendricks, ainda ao telefone, ainda rindo, olhou para o relógio no painel de partidas. O embarque começaria em 12 minutos. Em 12 minutos, ela estaria segura ou silenciada. E então ela se lembrou do sinal. Ela sentou-se ao lado dele, as mãos tremendo tanto que ela pensou que ele ouviria seus ossos chacoalhar. O almirante não levantou os olhos de seu jornal. Wall Street Journal, sessão de negócios, óculos de leitura empoleirados em seu nariz. Mas Sabrina podia sentir sua consciência, aquela particular alerta que as pessoas militares nunca perdem completamente, mesmo em espaços civis. Ele sabia que ela estava lá. Ele anotou no momento em que ela sentou, a avaliou e categorizou sem nunca mover os olhos da página. Era a mesma consciência que seu pai havia possuído. Aquela vigilância constante de baixo nível que separava predador de presa, soldado de civil. As mãos de Sabrina estavam em seu colo agora, tremendo tão violentamente que ela teve que as pressionar juntas para mantê-las quietas. Seu monólogo interno corria em ciclos frenéticos. Se ele não souber, acabei de fazer a mim mesma parecer insana. Uma mulher louca com um colar cervical fazendo gestos estranhos para um estranho em um aeroporto. A segurança vai me remover. Rix verá e então não terei nada. Nenhuma rota de fuga, nenhum plano, nenhuma esperança. Mas se ele souber o sinal e não ajudar, se ele apenas se levantar e for embora, ou me disser para deixá-lo em paz, estou morta. Não há plano B, não há fallback. É isso. Ela respirou uma vez, 2 vezes, a voz de seu pai em sua memória. Firme, querida, o medo te faz apressar. A pressa te deixa desleixada. Respire primeiro, depois haja. Ela fez o gesto. Sua mão esquerda moveu-se para a posição, os dedos arranjados em uma configuração que não significaria nada para 99% da população. Mas tudo para alguém treinado para reconhecê-lo. Sutil, deliberado, um grito silencioso comprimido no ângulo de um polegar e na posição de 3 dedos. O sinal de socorro que seu pai havia ensinado a ela em um quintal de Virginia Beach 15 anos atrás. Aquele que ele prometeu que apenas certas pessoas entenderiam. O jornal do almirante parou de se mover. Foi a menor mudança, apenas uma fração de segundo de pausa no ritmo de virar as páginas. Mas Sabrina viu. Sua visão periférica havia captado algo que sua mente consciente agora estava processando. Ela viu os olhos dele baixarem apenas uma vez, confirmando o que ele pensou ter visto. Então o jornal abaixou lentamente e deliberadamente até que ela pudesse ver o rosto dele. Os olhos dele eram afiados, afiados como os militares, o tipo de olhos que haviam avaliado campos de batalha e insurgentes e situações de vida ou morte no espaço entre batimentos cardíacos. Ele havia visto o sinal. Ele sabia o que significava. Senhora, ele disse, sua voz baixa e calma e carregando a autoridade absoluta de comando. Preciso que você fique exatamente onde está. Não se mova. Não fale. Se você entende. Sabrina assentiu. As lágrimas estavam começando agora, quentes e imparáveis, escorrendo pelas suas bochechas e pingando no colar cervical. Ela não conseguia limpá-las porque suas mãos ainda estavam congeladas em seu colo. O almirante se levantou em um movimento suave, o jornal dobrado e enfiado debaixo do braço, posicionando-se entre ela e o resto da área do portão, entre ela e a multidão, entre ela e Richard Hendricks,
que ainda estava ao telefone a 45 metros de distância, alheio ou fingindo ser. O corpo do almirante tornou-se uma parede. Não agressivo, não dramático, apenas uma presença imóvel que comunicava. Esta mulher está sob minha proteção para qualquer um treinado para ler tais coisas. Ele pegou seu telefone e discou. A voz dele caiu em uma linguagem curta e codificada que Sabrina reconheceu das raras ligações de trabalho de seu pai. Aqui é o almirante Alexander. USN, aposentado. Tem uma situação de código Victor no terminal A do DFW, portão 47. Feminino, 30 e poucos anos, ferimentos visíveis, incapaz de se comunicar verbalmente. Ameaça, preciso de segurança do aeroporto e aplicação da lei imediatamente. Sim, vou manter a posição. Agora são 06 por 37 horas. 90 segundos depois, a segurança chegou. 2 policiais do aeroporto, depois 3, depois um supervisor à paisana com um rádio crepitando em seu cinto. Eles se aproximaram com eficiência praticada, varrendo a área do portão em busca de ameaças, os olhos pousando no almirante primeiro, reconhecendo a patente, mesmo em espaço civil. Então, seguindo a sutil inclinação da cabeça dele em direção a Sabrina, foi então que Richard Hendricks olhou para cima de seu telefone. Sabrina viu acontecer em câmera lenta. Seus olhos encontraram o aglomerado de segurança. Encontraram o almirante em guarda. Encontraram-na sentada atrás daquele escudo humano. Lágrimas escorrendo. O drive USB da evidência visível em seu pescoço. Por um split segundo, sua máscara caiu completamente. Sem charme, sem pretensão, apenas cálculo frio e algo que parecia quase satisfação. O CEO olhou para cima de seu telefone e viu a equipe de segurança. Seus olhos fixaram-se nos dela. E naquele split segundo, ela viu algo que confirmou seu pior medo. Ele planejou todo este encontro. Ele não estava fugindo da segurança. Ele estava caminhando em direção a ela. Se você acredita que predadores não deveriam vencer, comente justiça importa, porque o que acontece nos próximos 5 minutos determinará se o mal se safará. Ele caminhou em direção a ela com a confiança de um homem que nunca havia enfrentado consequências. Isso estava prestes a mudar. Richard Hurst moveu-se pela área do portão como se fosse o dono dela. Sua expressão transformando-se em perfeita preocupação. Sobrancelhas unidas, boca fixada naquela combinação praticada de preocupação e alívio que as pessoas usam à beira de leitos hospitalares e em cenas de acidentes. Ele estava atuando para uma plateia agora e sabia exatamente qual papel desempenhar. O chefe atencioso, o mentor preocupado, o homem razoável lidando com uma funcionária instável. Sabrina, graças a Deus você está bem. A voz dele ecoou pela área do portão, alta o suficiente para a multidão reunida ouvir, quente o suficiente para soar genuína. Estávamos tão preocupados com você depois do seu acidente. O estresse pelo qual você passou. Não sabíamos para onde você tinha ido. O almirante deu um passo à frente, colocando-se diretamente no caminho de Hendrick. Não agressivo, não teatral, apenas um objeto imóvel aparecendo precisamente onde precisava estar. A voz dele, quando ele falou, carregava o tipo de autoridade que não precisava de volume. Senhor, esta mulher sinalizou para assistência de emergência. Afaste-se. Hendrick parou, seu sorriso vacilando por apenas uma fração de segundo antes de se recompor. Agradeço sua preocupação, mas este é um assunto médico particular. Sou o empregador dela. Sou o CEO do Memorial Grace Hospital e ela tem passado por um momento muito difícil. Estou apenas tentando ajudar. Senhor, afaste-se. A máscara estava caindo agora. A mandíbula de Hendrick se apertou, seus olhos ficando frios, mesmo enquanto sua voz permanecia medida. Isso é completamente desnecessário. Ela está claramente em crise. Ela precisa de avaliação psiquiátrica, não de teatro de segurança. Tenho responsabilidade legal pelo bem-estar dela como seu empregador.
A voz de Sabrina cortou a tensão, crua e trêmula, mas audível. Você me atacou. A área do portão ficou em silêncio. 50 pessoas que estavam absortas em seus telefones e café e rituais pré-voo de repente prestando atenção. Cabeças virando, telefones sendo levantados, nem mesmo fingindo não gravar agora, apenas filmando descaradamente, porque isso era claramente algo que valia a pena capturar. Você me atacou na garagem, Sabrina continuou, de pé agora, o almirante ainda posicionado protetoramente entre eles. A mão dela foi para o drive USB em seu pescoço. Você me ameaçou porque encontrei evidências de violações de cuidado ao paciente. Pessoas morreram por causa de suas decisões. E quando tentei denunciar, você me agrediu e tenho provas. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Telefones por toda parte agora, pelo menos uma dúzia de câmeras, capturando cada palavra, cada expressão, cada segundo da fachada cuidadosa de um homem poderoso começando a rachar. Harris girou imediatamente, sua voz mudando de preocupada para indignada. Isso é exatamente do que estou falando. Delírios paranoicos, falsas acusações, completa fabricação. Entrarei com um processo por difamação antes do final do dia. Isso é calúnia gravada por múltiplas testemunhas e eu não vou tolerar. Então explique o colar cervical. O almirante interrompeu, seu tom conversacional, mas carregando uma ponta afiada o suficiente para cortar. Explique por que ela fez um sinal de socorro usado por pessoas que não podem falar com segurança. Explique por que ela está aterrorizada com um homem que afirma estar ajudando-a. A polícia do aeroporto estava chegando agora. Não apenas a segurança, mas a verdadeira polícia de Fort Worth, chamada pelo protocolo que o código do almirante havia acionado. Um sargento se aproximou, avaliando a cena com a avaliação praticada. Oficial militar, mulher ferida, homem bem vestido cuja linguagem corporal gritava: "Chame um advogado", mesmo enquanto sua boca continuava insistindo que tudo estava bem. "Senhor, vou precisar que o senhor se afaste da testemunha", o sargento disse a Hendricks, sua mão repousando casualmente em seu cinto perto de seu rádio. Não ameaçador, apenas pronto. Testemunha. Testemunha do quê? Esta é uma funcionária mentalmente instável fazendo falsas acusações contra... Senhor, afaste-se agora. Riggs finalmente recuou, as mãos levantadas naquele gesto universal de conformidade. Mas seus olhos estavam fixos em Sabrina com uma intensidade que a fez prender a respiração. Ele estava calculando, planejando, já 3 jogadas à frente em qualquer jogo que estava jogando. O sargento se virou para Sabrina. "Senhora, pode me dizer o que está acontecendo aqui?" A mão de Sabrina fechou-se em torno do drive USB. "Sou enfermeira no Hospital Memorial Grace. 3 semanas atrás, descobri evidências de que nosso CEO estava pressionando a equipe para dar alta a pacientes precocemente, apesar do risco médico, alterando registros de medicação para encobrir complicações e ameaçando funcionários que se opunham. Quando o confrontei com documentação, ele me atacou na garagem do hospital. Tenho as evidências neste drive, registros de pacientes, e-mails, registros alterados, tudo. E tenho testemunhas que confirmarão o padrão de intimidação." "Ela está mentindo", Hendrick disse imediatamente. "Tenho imagens de segurança que mostram..." "Então você as mostrará aos investigadores", o sargento interrompeu, "junto com qualquer outra documentação que queira fornecer. Senhora, vou precisar que você venha comigo para dar uma declaração formal." "Almirante, presumo que você testemunhou o sinal de socorro." "Sim, e fornecerei o depoimento que for necessário." O escritório de segurança do aeroporto tornou-se uma sala de interrogatório. E em 20 minutos, mais 3 funcionários do hospital estavam ao telefone, prontos para falar. Assim que a primeira pessoa falou, a barragem se rompeu. Acontece que ela não era a única que ele havia silenciado.
Sabrina sentou no escritório de segurança do aeroporto com o almirante parado tranquilamente no canto, como uma sentinela, observando enquanto todo o seu mundo mudava em seu eixo. O sargento tinha seu drive USB agora conectado a um laptop, rolando arquivos com expressões cada vez mais sombrias. Um detetive da unidade de crimes graves da polícia de Fort Worth havia chegado em 30 minutos, seguido por um representante do Conselho Médico do Texas, então um agente do FBI, cuja presença sugeria que isso havia escalado além da jurisdição local para território federal. Mas foram as ligações telefônicas que mudaram tudo. A primeira veio de Jennifer, a enfermeira-chefe que havia dito a Sabrina para nunca mais contatá-la. A voz dela no viva voz tremia. Eu vi o vídeo. Alguém postou no Twitter. Sabrina, sinto muito. Eu estava assustada. Estávamos todos assustados, mas eu também tenho documentação. Mensagens de texto de Hicks me pressionando para dar alta a pacientes antes que estivessem estáveis. Eu guardei tudo porque sabia que estava errado. Eu só não sabia o que fazer com isso. A segunda ligação veio 12 minutos depois. Marcos, o terapeuta respiratório, eu o vi ameaçar o Dr. Patterson. Disse a ele que seu contrato não seria renovado se ele continuasse a se opor às altas precoces. Eu ouvi a conversa toda pela porta do escritório. Eu vou testemunhar. Eu deveria ter testemunhado antes. Sinto muito. Então veio a doutora Patricia Nguyen, a farmacêutica que havia trabalhado no Memorial Grace por 14 anos. Ele me ordenou que retrodatasse os registros de medicação depois que um paciente sofreu uma parada. Disse que era para proteger o hospital de litígios, mas eu sabia que era para esconder o fato de que demos alta a alguém ainda em 4 antibióticos. Eu tenho os registros originais. Fiz cópias antes de mudar o sistema. Em 2 horas, 7 funcionários do hospital haviam se apresentado, cada um com sua própria peça do padrão. Cada um carregando culpa por permanecer em silêncio, alívio por finalmente falar e fúria por um sistema que os fizera escolher entre sua consciência e suas carreiras. As histórias se alinharam com precisão devastadora. Pressão para aumentar o fluxo de pacientes, independentemente da prontidão médica. Erros de medicação encobertos por meio de documentação alterada. Relatórios de incidentes que desapareceram do sistema de arquivamento. Membros da equipe que levantaram preocupações, de repente, se viram sendo repreendidos por infrações menores, preteridos para promoções ou silenciosamente demitidos durante a reestruturação. E entrelaçado em tudo estava Richard Hendricks. Charmoso em público, impiedoso em particular, sempre cuidadoso em deixar a si mesmo uma negação plausível enquanto suas diretrizes destruíam vidas. Mas as evidências foram mais profundas do que violações de atendimento ao paciente. Um contabilista forense trazido pelo FBI começou a rastrear registros de faturamento e encontrou algo que tornou as acusações federais inevitáveis. Fraude sistemática de seguro. Pacientes com alta precoce, mas faturados por estadias completas. Procedimentos codificados em níveis de reembolso mais altos do que os realmente realizados. Faturamento do Medicaid por serviços nunca prestados. Em 18 meses, o Hospital Memorial Grace havia coletado fraudulentamente cerca de 4,7 milhões de dólares, e a trilha financeira levou diretamente a bônus de desempenho vinculados às diretrizes de Richard Hendricks. Ao meio-dia, vans de notícias estavam estacionadas em frente ao Hospital Memorial Grace. Às 14 horas, o conselho do hospital havia convocado uma reunião de emergência. Às 6 horas, o advogado de Hendricks havia chegado ao aeroporto. Terno caro, pasta de couro, o tipo de advogado que cobrava $1.000 por hora para fazer problemas desaparecerem. Ele estava 6 horas atrasado. A cobertura da mídia se espalhou como um incêndio. Notícias locais primeiro. CEO do Hospital Memorial Grace, acusado de violações de atendimento ao paciente e fraude. Então, enfermeira denunciante regional expõe má conduta médica sistemática.
Então, CEO de Hospital Nacional preso após dramático confronto em aeroporto. O vídeo da área do portão havia se tornado viral. Milhões de visualizações em horas mostrando o momento em que a voz de Sabrina cortou a performance de Hendrik. O momento em que a verdade se tornou inegável. A prisão aconteceu às 18h17 no escritório de segurança do aeroporto. Acusações federais. Fraude em saúde. Conspiração para fraudar o Medicare e o Medicaid. Obstrução da justiça. Acusações estaduais. Agressão. Intimidação de testemunhas. Adulteração criminosa de registros governamentais. O agente do FBI leu-lhe seus direitos enquanto a polícia do aeroporto prendia suas mãos atrás das costas com algemas de aço que se fecharam com uma finalidade que ecoou na pequena sala. Eles o levaram pelo terminal, passando pelas áreas dos portões, pelos restaurantes e lojas, por centenas de viajantes que pararam e olharam e pegaram seus telefones para capturar a caminhada do criminoso de um homem que passou sua carreira projetando autoridade e respeitabilidade. Sua cabeça estava baixa. Seu terno caro estava amarrotado. A máscara havia desaparecido completamente agora, deixando apenas um homem de meia-idade que havia apostado tudo no silêncio e perdido. Sabrina observou por trás de uma divisória de vidro, o almirante ainda ao lado dela, enquanto carregavam Richard Hendricks em um veículo policial e o afastavam do aeroporto, de seu escritório de canto, do poder que ele exercia como uma arma contra pessoas que só queriam ajudar os outros. O homem que lhe disse que ela nunca mais trabalharia na área da saúde era agora aquele cuja carreira estava encerrada. Mas a história não termina com a queda dele. Termina com o que ela fez a seguir. Ela nunca embarcou naquele voo. Mas ela também não foi para casa. Sabrina ficou na janela do terminal muito depois que o veículo da polícia desapareceu de vista, observando aviões taxiar e decolar no céu cinzento de Dallas. Seu voo para Seattle havia partido sem ela. Assento 23, a vazio. Destino abandonado. A sacola de viagem estava a seus pés, ainda embalada com 3 dias de roupas e uma vida inteira fugindo. Ela poderia reagendar. Ela ainda poderia desaparecer em alguma cidade distante e recomeçar com um novo nome e um emprego tranquilo, onde ninguém soubesse o que ela havia feito. A opção ainda estava lá, tentadora em sua simplicidade. Mas algo havia mudado naquele escritório de segurança. Algo havia mudado quando a voz de Jennifer veio pelo viva-voz dizendo: "Sinto muito." E Marcos admitiu: "Eu deveria ter testemunhado antes." Ela pensou que estava sozinha. Ela acreditou que o isolamento era permanente, que falar a verdade significava perder tudo. Mas 7 pessoas haviam se apresentado. 7 pessoas a viveram encontrado sua coragem, porque ela havia encontrado a dela primeiro. Fugir de repente parecia traição. O almirante se aproximou, seus passos medidos e deliberados. Ele estendeu a mão, um gesto formal. Precisão militar mesmo em despedidas civis. Senhora Mitchell, foi uma honra. Sabrina apertou a mão dele, a garganta apertada. Obrigada. Você salvou minha vida. Não, senhora. Você salvou sua própria vida. Você sabia o sinal. Você teve a coragem de usá-lo. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ele fez uma pausa, os olhos sérios. Seu pai estaria orgulhoso. Esse sinal salvou sua vida e provavelmente dezenas de outros que nunca saberão seu nome. Ele soltou a mão dela, pegou sua pasta e caminhou em direção ao seu voo remarcado. Sabrina o observou ir. Outro soldado desaparecendo na multidão, carregando honra silenciosa como seu pai havia feito, provando que a coragem ainda existia em um mundo que muitas vezes parecia muito quebrado para consertar. Ela pegou seu telefone e encontrou um número que ela havia apagado, mas ainda se lembrava. Uma membro do conselho do hospital que havia permanecido conspicuamente em silêncio durante sua suspensão. Uma mulher que havia servido no conselho do Memorial Grace por 12 anos e afirmava se importar com o bem-estar do paciente
até o momento em que se importar se tornou inconveniente. Sabrina discou. A mulher atendeu no terceiro toque, sua voz cautelosa. Sabrina, senhora Patterson, não estou fugindo. Estou ficando em Fort Worth e vou garantir que isso nunca mais aconteça. Você pode me ajudar a consertar o sistema ou pode explicar à mídia por que você sabia e não fez nada. Sua escolha. O silêncio do outro lado durou 5 segundos. Então, o que você precisa? 3 semanas depois, Sabrina testemunhou perante o Conselho Médico do Texas, não como réu, mas como perita em uma investigação sistêmica de falhas na governança hospitalar. Ela falou por 2 horas, guiando o conselho por cada evidência, cada padrão de intimidação, cada política que havia priorizado o lucro sobre os pacientes. Seu depoimento foi calmo, factual, devastador. Ele desencadeou reformas que eventualmente se espalhariam por 47 estados. O julgamento criminal levou 9 meses. A equipe jurídica de Richard Hendricks lutou muito. Testemunhas de caráter, desafios processuais, tentativas de desacreditar o estado mental e a competência profissional de Sabrina. Mas as evidências eram esmagadoras e as testemunhas continuavam a aparecer. No final, o júri deliberou por 3 horas. Culpado em todas as acusações. O juiz o sentenciou a 7 anos de prisão federal, com sentenças estaduais adicionais a serem cumpridas consecutivamente. Sem liberdade condicional antecipada. Sem prisão domiciliar. Sem tratamento especial para um homem que passou sua carreira acreditando que as consequências eram para outras pessoas. Os processos civis vieram a seguir. Famílias de pacientes que morreram ou sofreram devido a altas precoces, registros alterados, complicações encobertas. O Hospital Memorial Grace resolveu a maioria deles. Pagamentos totalizando 16 milhões de dólares financiados por seguro e pela venda de bens. O próprio hospital sobreviveu por pouco sob nova liderança e supervisão rigorosa. Algumas famílias queriam que Sabrina testemunhasse contra a instituição para a qual ela havia trabalhado. Ela o fez porque a responsabilização importava mais do que a lealdade a um sistema quebrado. Mas Sabrina não voltou ao Memorial Grace. Ela não podia. Muitos fantasmas naqueles corredores. Muitas memórias de quem ela havia sido antes de tudo mudar. Em vez disso, ela assumiu um cargo em um hospital menor do outro lado da cidade, o Methodist Regional, uma instalação conhecida pelo atendimento centrado no paciente e governança transparente. Não como enfermeira de andar, mas como defensora do paciente doente, um papel recém-criado projetado especificamente para ela. Seu trabalho era ser a voz que não podia ser silenciada, a pessoa a quem a equipe podia recorrer quando algo parecia errado, para verificar qualquer administrador que pudesse valorizar métricas sobre vidas. Alguns de seus ex-colegas a procuraram. Jennifer enviou flores com um bilhete. Sinto muito por não ter sido mais corajosa antes. Marcos visitou seu novo escritório, trouxe café, sentou em um silêncio desconfortável antes de finalmente dizer: "Você é a pessoa mais corajosa que conheço." A doutora Patterson escreveu-lhe uma carta de recomendação tão elogiosa que a fez chorar. Outros nunca a contataram, nunca se desculparam, nunca reconheceram seu silêncio. Sabrina os perdoou de qualquer forma. Não porque eles merecessem, mas porque carregar raiva era exaustivo e ela tinha um trabalho mais importante a fazer. Ela manteve a foto de seu pai em sua mesa, não como um lembrete do que ela havia perdido, mas do que ela se tornou por causa do que ele a ensinou. Coragem não é barulhenta. É um sinal manual em um aeroporto lotado. É um drive USB que você se recusa a destruir. É sentar ao lado de um estranho e apostar sua vida que a honra ainda existe. 5 anos se passaram desde aquela manhã de segunda no portão 47. 5 anos desde que Sabrina Mitchell fez uma escolha entre o silêncio e a verdade, entre fugir e permanecer, entre salvar a si mesma e salvar todos que viriam depois.
O mundo seguiu em frente como sempre faz. Novas manchetes substituindo as antigas. Novos escândalos enterrando ultrajes anteriores. A implacável rotatividade de crises e resoluções que faz a coragem de ontem parecer história antiga. Mas algumas ondulações nunca param de se espalhar. Richard Hendricks está em seu 4º ano na Instituição Correcional Federal Bastrop, uma prisão de segurança média a cerca de 3 horas ao sul de Fort Worth. Ele será elegível para liberdade condicional em 18 meses. Embora a libertação antecipada pareça improvável, dada sua completa recusa em aceitar a responsabilidade por suas ações. Em entrevistas na prisão, cuidadosamente encenadas por seus advogados, ele ainda mantém que foi um líder visionário destruído por uma funcionária vingativa e uma acusação excessivamente zelosa. Ele escreveu um livro sobre sua experiência, autopublicado porque nenhuma editora legítima o tocaria, intitulado Condenação sem Crime: Como a Medicina Corporativa se Criminalizou. Vendeu 73 cópias, principalmente para teóricos da conspiração e pessoas fascinadas pela psicologia de criminosos impenitentes. Suas vítimas não pensam muito nele mais. Elas seguiram em frente para o luto e a cura e o trabalho lento de reconstruir a confiança em um sistema de saúde que as falhou. As famílias, cujos entes queridos morreram por causa das decisões dele, estabeleceram uma fundação em seus nomes. A Fundação de Segurança do Paciente Memorial Grace, que defende a transparência na governança hospitalar e fornece apoio legal a denunciantes da área da saúde. Sabrina faz parte do conselho. Ela participa de todas as reuniões. O Hospital Memorial Grace sobreviveu, mas por pouco. O conselho de diretores foi completamente substituído. 3 administradores renunciaram em vez de enfrentar a investigação. O hospital pagou os 16 milhões de dólares em acordos civis, vendeu 2 clínicas satélites para permanecer solvente e passou 18 meses sob supervisão federal enquanto implementava novos protocolos de segurança do paciente. A cultura mudou lentamente, dolorosamente, da maneira como a cultura institucional sempre muda. Através de atrito e substituição, através de funcionários mais jovens que nunca conheceram o antigo caminho, através de políticas escritas no sangue de pessoas que mereciam algo melhor. Mas o impacto de Sabrina alcançou muito além de um hospital em Fort Worth, Texas. Seu testemunho perante o Conselho Médico do Texas desencadeou uma revisão abrangente das estruturas de governança hospitalar em todo o estado. Essa revisão revelou padrões semelhantes aos que ela havia descoberto. Não tão extremos, não tão criminosos, mas a mesma estrutura básica de incentivos que priorizava métricas financeiras sobre resultados de pacientes, que recompensava administradores por eficiência, mesmo quando a eficiência significava cortar custos no atendimento. O Conselho implementou novas regulamentações, sistemas de relatórios obrigatórios para preocupações da equipe, proteção contra a retaliação para denunciantes, comitês independentes de segurança do paciente com autoridade para anular decisões administrativas e responsabilidade criminal para executivos que deliberadamente colocam pacientes em perigo por lucro. O Texas não estava sozinho. Em 2 anos, 47 estados haviam aprovado alguma versão de proteção aprimorada para denunciantes de saúde, inspirados diretamente no caso de Sabrina. O governo federal atualizou os regulamentos do Medicare e do Medicaid para exigir que os hospitais participantes mantivessem sistemas de relatórios independentes. As escolas de medicina adicionaram treinamento de ética focado na coragem moral necessária para se manifestar quando as instituições falham. Os programas de enfermagem ensinam a história de Sabrina como um estudo de caso em responsabilidade profissional. Ela não se propôs a mudar a política, ela apenas queria impedir que as pessoas morressem. Mas a coragem tem uma maneira de se espalhar como luz através de rachaduras e escuridão, alcançando lugares que a fonte original nunca pretendia,
iluminando cantos que estiveram na sombra por tanto tempo que as pessoas esqueceram que deveriam ser visíveis. Sabrina ainda trabalha no Methodist Regional Hospital, ainda atuando como defensora do paciente, embora seu papel tenha se expandido ao longo dos anos. Ela fala em conferências de enfermagem agora, ensinando jovens trabalhadores da saúde a reconhecer os primeiros sinais de alerta de corrupção institucional, como documentar preocupações adequadamente, como se proteger enquanto protege os pacientes. Ela não se sente confortável em falar em público, ainda fica nervosa antes de cada apresentação, ainda tem que se lembrar de respirar, mas ela o faz de qualquer maneira porque a alternativa é o silêncio, e o silêncio é o que os predadores contam. Ela orienta jovens enfermeiras, particularmente aquelas que a lembram de si mesma aos 25. Idealistas, apaixonadas, aterrorizadas de falhar com as pessoas que confiam a elas suas vidas. Uma tarde, uma recém-formada de 23 anos, chamada Maria, veio ao seu escritório tremendo e perto das lágrimas, dizendo que havia testemunhado um médico assistente desconsiderar as queixas de dor no peito de um paciente como ansiedade sem realizar os exames cardíacos adequados. Sabrina ouviu, tomou notas, ajudou Maria a registrar os relatórios adequados pelos canais corretos e ficou ao lado dela quando o hospital investigou e finalmente vindicou suas preocupações. O paciente foi readmitido, diagnosticado com um ataque cardíaco iminente e recebeu um stent que provavelmente salvou sua vida. Depois que tudo acabou, Maria fez a pergunta que Sabrina esperava. Como você faz isso? Como você continua lutando quando é tão difícil e as pessoas te odeiam por isso? Sabrina pegou uma foto de sua gaveta da mesa. Seu pai de uniforme de gala, ela aos 17 anos, ambos semicerrando os olhos sob o sol de Virginia Beach. Meu pai me ensinou algo, ela disse. Ele me ensinou que a coragem não é um sentimento. É uma decisão que você toma quando está com mais medo. E ele me ensinou um sinal, uma maneira de pedir ajuda quando falar parece impossível. Ela mostrou a Maria o gesto manual, explicou o que significava, de onde veio, por que importava. Espero que você nunca precise dele, Sabrina disse, ecoando as palavras de seu pai 15 anos antes. Mas se precisar, preciso saber que você vai usá-lo. Prometa-me, Maria prometeu. Sabrina ensinou esse sinal a 47 enfermeiras agora, juntamente com médicos, farmacêuticos, assistentes sociais, qualquer pessoa que possa se encontrar em uma posição onde a verdade se torna perigosa. Ela criou uma ferrovia subterrânea de coragem, uma rede de pessoas que sabem que a honra ainda existe e a ajuda é possível se você souber como pedir. O almirante contra-almirante James Alexander, USN aposentado, também nunca embarcou em seu voo para Seattle naquele dia. Ele remarcou, passou a semana em Fort Worth prestando depoimento e de alguma forma nunca mais saiu da vida de Sabrina depois disso. Eles se encontram para tomar café a cada poucos meses, uma amizade improvável forjada em crise e sustentada por respeito mútuo. Ele a apresentou a grupos de defesa de veteranos, a ajudou a navegar pelo sistema de saúde militar para fornecer melhor atendimento a ex-militares e se tornou algo como a figura paterna que ela perdeu. Não um substituto, nunca isso, mas um lembrete de que os valores de seu pai ainda vivem no mundo através de pessoas que os levam adiante. No último dia dos veteranos, eles apareceram juntos em um serviço memorial no Hospital VA de Fort Worth. Sabrina falou sobre o serviço de seu pai, sobre as lições que ele a ensinou, sobre o sinal que salvou sua vida. O almirante estava ao lado dela, quieto e digno, e quando ela terminou de falar, ele lhe ofereceu um aceno lento e deliberado. O tipo de reconhecimento que um guerreiro dá a outro quando as palavras são insuficientes. As famílias dos pacientes que morreram devido às decisões de Richard Hendrick. Sabrina conhece a maioria delas agora.
a filha da senhora Shin, cuja mãe nunca se recuperou totalmente de ter recebido alta muito cedo da reabilitação de AVC. A família Martinez, cujo pai teve uma infecção pós-cirúrgica não detectada porque foi enviado para casa 3 dias antes do previsto. Os Johnson, cujo erro de medicação do filho adolescente foi encoberto até que fosse tarde demais para intervir. Eles não culpam Sabrina por não ter falado antes. Eles a agradecem por ter falado. Vários disseram a ela que saber que alguém finalmente responsabilizou o sistema, que a morte de seus entes queridos significou algo no final, que mudanças foram feitas para que outros pudessem ser poupados. Isso não apaga a perda, mas a transforma de tragédia sem sentido em catalisador de justiça. Sabrina carrega o luto deles como um peso que ela nunca vai largar, mas ela também carrega a gratidão deles, o perdão deles, a insistência deles de que ela fez mais do que a maioria das pessoas teria feito, que a coragem atrasada ainda é coragem. Em dias difíceis, e há muitos, ela se lembra que não se salvou. Ela salvou todos que virão depois. A jovem enfermeira que não será pressionada a dar alta a um paciente muito cedo porque novas políticas a protegem da retaliação. O médico que relata o impedimento de um colega porque as proteções a denunciantes significam que sua carreira não será destruída por fazer a coisa certa. O farmacêutico que se recusa a retrodatar um registro de medicação porque a responsabilidade criminal por tais ações agora é clara e aplicada. Os pacientes que recebem o atendimento que precisam, em vez do atendimento que maximiza o lucro, que vivem porque um sistema foi forçado a mudar, que nunca conhecem o nome de Sabrina Mitchell, mas se beneficiam de sua recusa em permanecer em silêncio. Esta é a matemática da coragem. Uma pessoa fala, 7 encontram suas vozes. Reformas se espalham para 47 estados. E milhares de vidas são salvas por pessoas que nunca se encontram, nunca sabem os nomes umas das outras, mas estão conectadas pelo fio invisível de alguém que decidiu que a verdade importava mais do que a segurança. O apartamento de Sabrina, um pequeno de 2 quartos para o qual ela se mudou depois que tudo aconteceu, tornou-se um santuário para este trabalho contínuo. Uma parede está coberta com notas de agradecimento de pacientes, de famílias, de enfermeiras que ela orientou. Outra guarda as condecorações militares de seu pai, sua bandeira do funeral, fotos de seu serviço, sua mesa, onde ela trabalha em materiais de defesa até tarde da noite, guarda a foto emoldurada que deu início a tudo. Ela e seu pai, 17 vivos, e certos de que o mundo fazia sentido. Ela tem 38 anos agora, ainda solteira, embora tenha namorado ocasionalmente. Uma professora que conheceu em uma cafeteria, um fisioterapeuta do hospital, um engenheiro de software que não entendia por que ela acordava com pesadelos às vezes, mas tentava o seu melhor para ser paciente. Nenhum deles durou. Não porque não fossem bons homens, mas porque a vida de Sabrina tem um centro de gravidade que puxa tudo para o propósito acima do conforto, para a justiça acima da paz. Talvez um dia ela encontre alguém que entenda isso. Talvez não. De qualquer forma, ela aprendeu que pode ser completa sem fazer parte de um par. Ela também aprendeu que o trauma não desaparece só porque você fez a coisa certa. A terapia a ajudou. 2 anos de sessões semanais com um psicólogo especializado em trauma no local de trabalho e lesão moral. Os pesadelos são menos frequentes agora. A hipervigilância diminuiu para níveis gerenciáveis. Ela pode andar por garagens de estacionamento sem que sua frequência cardíaca dispare. Ela pode ver homens de ternos caros sem que suas mãos comecem a tremer. A cura, ela descobriu, não é um destino, mas uma direção. Você continua se movendo em direção a ela, mesmo quando nunca chega completamente. O colar cervical foi retirado após 6 semanas. As lesões físicas sararam mais rápido que as psicológicas, como sempre acontece.
Ela ainda sente dor às vezes, especialmente quando o tempo muda ou ela está estressada. Aquela dor surda na base de seu crânio que a lembra de pilares de concreto e mãos em sua garganta. Mas a dor se tornou um elo com a realidade, prova de que ela sobreviveu, evidência de que ela ainda está aqui fazendo o trabalho que importa. Ela foi convidada a escrever um livro sobre sua experiência. 3 editoras a procuraram, oferecendo adiantamentos que mudariam sua situação financeira significativamente. Ela recusou todos eles, não porque a história não devesse ser contada, mas porque ela não está pronta para reduzir 5 anos de luto e crescimento e trabalho contínuo a uma mercadoria, a um arco narrativo que termina perfeitamente com lições aprendidas e sabedoria adquirida. Sua história não acabou. O trabalho não está terminado, e algumas coisas são sagradas demais para serem vendidas. Mas ela conta a história em salas de conferências e salas de descanso de hospitais, em sessões de mentoria e reuniões de defesa, em conversas tranquilas com jovens enfermeiras que estão assustadas e precisam saber que falar é possível. Ela a conta não como a jornada de um herói, mas como uma jornada humana, cheia de erros e medo, e momentos em que ela quase desistiu, em que ela queria embarcar naquele voo para Seattle e nunca mais olhar para trás. Ela a conta honestamente porque a versão higienizada, a versão onde a coragem vem fácil e a justiça é rápida, não ajuda ninguém. A verdade bagunçada, a versão onde fazer a coisa certa custa tudo e leva anos para importar. Essa é a versão que dá permissão para a próxima pessoa tentar. Mês passado, uma enfermeira de um hospital em Phoenix ligou para ela. Uma mulher que ela nunca havia conhecido, que a tinha ouvido falar em uma conferência, que estava enfrentando sua própria versão do pesadelo de Sabrina. Uma unidade cirúrgica cortando custos para atingir métricas de produtividade. Uma supervisora pressionando a equipe para falsificar documentação. Ameaças quando ela tentou denunciar. A mulher estava aterrorizada, isolada, considerando apenas pedir demissão e ir embora. Sabrina conversou com ela por 2 horas, guiou-a pelo processo de documentação, conectou-a com recursos legais, lembrou-lhe que ela não estava sozinha. 2 semanas atrás, aquele hospital de Phoenix iniciou sua própria investigação. Mudanças estão acontecendo lá também. Ondulações se espalhando de ondulações. Coragem multiplicando-se através da conexão. É assim que a vida de Sabrina se parece agora. Não confrontos dramáticos em aeroportos, mas trabalho constante nos espaços comuns, onde os sistemas servem as pessoas ou as falham. Não manchetes, mas progresso incremental. Não fama, mas propósito. Ela acorda todas as manhãs em seu pequeno apartamento, faz café, olha para a foto de seu pai e escolhe novamente ser a pessoa que ele a criou para ser. Alguns dias essa escolha parece heróica. Na maioria dos dias, ela apenas parece necessária. O sinal que seu pai a ensinou, aquele gesto sutil com a mão que salvou sua vida, adquiriu um segundo significado em sua mente. Não é mais apenas um pedido de socorro. É um lembrete de que a ajuda existe se você souber como pedir. Que a honra ainda vive no mundo através de pessoas que a reconhecem quando a veem. Que você nunca está tão sozinho quanto o medo lhe diz que está. Quando ela o ensina a jovens enfermeiras agora, ela lhes diz isso. Você pode nunca precisar dele. Espero que você nunca precise dele. Mas saber que ele existe muda como você se move pelo mundo. Significa que em algum lugar alguém está prestando atenção. Em algum lugar alguém vai ajudar. Você só precisa ser corajosa o suficiente para pedir. E se elas precisarem, se elas se encontrarem naquela terrível posição onde a verdade se torna perigosa e falar parece impossível, o número de telefone de Sabrina está em seus contatos. Ela atende a todas as chamadas, a cada uma. Às 3 da manhã, ou durante o jantar, ou no meio das rondas de pacientes. Ela atende porque alguém atendeu por ela quando ela fez aquele sinal no portão 47.
E retribuir essa dívida é a única maneira de honrar o que ela custou. Se você acredita que uma pessoa pode mudar tudo, inscreva-se neste canal porque contamos histórias de pessoas que se recusam a ficar em silêncio. Comente que a coragem é contagiosa. Se esta história a comoveu, compartilhe-a com alguém que precisa ouvir que falar é importante. E se você vir esse sinal, lembre-se, a vida de alguém pode depender de você reconhecê-lo. Aperte aquele botão de curtir se você é contra a corrupção. Inscreva-se se você quer mais histórias de justiça feita. Compartilhe isso com alguém que já se sentiu impotente, porque esta enfermeira provou que a coragem não precisa de permissão. Ela só precisa de um momento de verdade. Sabrina Mitchell não se propôs a ser extraordinária. Ela apenas se recusou a ser cúmplice. Ela não tinha treinamento especial ou vantagens únicas. Ela apenas tinha um pai que a ensinou que a honra importa em um momento em que ela teve que escolher entre o conforto e a consciência. Ela escolheu a consciência, e essa escolha se espalhou de maneiras que ela nunca imaginou, tocando vidas que ela nunca conhecerá, salvando pessoas que nunca saberão o nome dela, mudando um sistema que acreditava ser grande demais para mudar. É assim que a coragem se parece na vida real. Não alta, não dramática, apenas constante, apenas persistente. Apenas alguém decidindo que a verdade importa mais do que a segurança. Que a vida de outras pessoas importa mais do que seu próprio conforto, que o mundo pode estar quebrado, mas vale a pena tentar consertar de qualquer maneira. Ela mantém a foto de seu pai em sua mesa, não como um lembrete do que ela perdeu, mas do que ela se tornou por causa do que ele a ensinou. E às vezes, tarde da noite, quando o hospital está em silêncio e seu trabalho está feito, ela olha para aquela foto e sussurra as mesmas palavras que o almirante disse a ela 5 anos atrás naquele terminal do aeroporto. Você ficaria orgulhoso, pai. O sinal funcionou. E ainda estou lutando porque a coragem não é algo que você tem. É algo que você faz de novo e de novo e de novo. Em terminais de aeroporto e corredores de hospital, em pequenas escolhas e momentos desesperados, no espaço entre o medo e a ação onde o caráter é formado e os futuros são escritos. Sabrina Mitchell fez essa escolha. E porque ela fez, milhares de outros a fizeram também. Os dominós continuam caindo. A justiça continua se espalhando. E em algum lugar agora, alguém está encontrando a coragem de falar porque uma enfermeira em Fort Worth provou que era possível. É assim que você muda o mundo. Não de uma vez, não com grandes gestos, mas um momento de verdade de cada vez, uma pessoa de cada vez, um sinal manual em um aeroporto lotado que nos lembra a todos que a honra ainda existe se formos corajosos o suficiente para reconhecê-la. A história não termina aqui. Ela nunca realmente termina. Ela apenas continua se espalhando uma ondulação de cada vez, até que a coragem se torne contagiosa e o silêncio não seja mais uma opção, e as pessoas se lembrem de que afinal não são impotentes. Elas apenas precisavam que alguém lhes mostrasse como se faz. Sabrina Mitchell lhes mostrou e o mundo é melhor por causa dela.